Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História. E como vocês sabem, né, antes de começar a nossa aula, vamos lá para aquele cantinho bem tranquilo e sossegado que eu sei que cada um tem aí em sua casa. Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar os nossos materiais. O nosso livro de história, o lápis e a borracha. Pegaram? Ótimo! Hoje, antes de começar o Pratique e Aprenda, que é a resolução de atividades, vamos fazer uma breve retrospectiva da aula anterior, onde nós falamos sobre o que? As crianças e o cotidiano no passado. Lembram lá na página 48 e na página 49? Aonde vocês podem ver o quê? Essa menina aqui, né, está escovando os dentes na década de 1950. Até hoje continua essa mesma coisa no nosso cotidiano. Não é porque era do passado que a gente não escova os nossos dentes? Claro que escovamos, né? Claro que sim. Aqui o que é que vocês podem ver? Diz assim: menina escutando o rádio por volta de 1955. Como eu expliquei para vocês, hoje é muito difícil quase a gente ver, né, um jovem, uma criança escutando o rádio depois que a internet surgiu e o telefone, tudo ficou muito mais moderno, então o rádio ficou um pouquinho esquecido, não é isso? Já aqui embaixo vocês podem ver o quê? Meninos lendo o livro por volta de 1940. Estão dois colegas aqui lendo um livro, coisa que até hoje, os dias de hoje, a gente vê meninos lendo juntos, meninas, os colegas sentarem em uma praça e estudarem juntos, não é isso? Então, já aqui é o que mais vocês gostam de fazer, brincar. E esse cotidiano segue a gente até hoje. Brincar ou escovar os dentes, cuidar da nossa higiene, como tem. Aí aqui diz assim: crianças brincando de roda por volta de 1930. Eles também brincavam, como também nós agora amamos brincar, não é isso? Já esse outro lado aqui, essa outra imagem diz assim: menina brincando de rolar aro por volta de 1950. Naquela época, ela brincava de rolar um aro. Hoje em dia, nós temos o nosso bambolê. Não é isso? Que a gente substituiu esse aro de 1950 pelo nosso maravilhoso bambolê. Já aqui, menina estudando em sala de aula por volta de 1930. Mudou o quê? As carteiras, mudou a vestimenta, né? O jeito dela vestir e também a cor da foto, que hoje nós estamos com certeza muito mais modernos, a nossa fotografia sai colorida e nessa época não. Então, se vocês perceberem bem, como eu falei na aula passada, as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas que faziam antes, as crianças faziam antes, nós também agora, vocês, né? Nós não, que Tia Roneide não é mais uma criança, mas vocês continuam fazendo. Houve mudanças? Houve. Por exemplo, no caso do rádio, é difícil vocês verem alguém da idade de vocês escutando o rádio, porque agora já tem o quê? O telefone e a internet. Mas estudar, numa sala de aula vocês estudam, brincar. Alguns brinquedos estão mais modernos devido à tecnologia, muitos brinquedos são mais em controle remoto, essas coisas antes não existia, mas poucas coisas estão diferentes do passado dessas crianças para o nosso dia de hoje, certo? Aí agora vamos colocar lá na página 50, aonde tem o Pratique e Aprenda. Aí diz assim: entreviste um adulto de sua família para conhecer mais sobre o cotidiano no passado. Depois, com a ajuda da pessoa entrevistada, responda as perguntas a seguir. Então, aí vocês vão perguntar: professora, e você entrevistou quem? Estão curiosos para descobrir?
Pronto, eu entrevistei a minha mamãe, que ela tem 70 anos. Então, eu fiz essas perguntas para ela. E aí, vocês estão curiosos em descobrir qual foi a resposta dela? Vamos lá? Na primeira questão da letrinha A, diz assim, eu perguntei, quais as atividades as crianças costumavam fazer durante a época de sua infância? Olha, minha mãe hoje tem 70 anos, então, qual era há 65 anos atrás? Qual era a brincadeira que as crianças costumavam fazer? Que ela, junto com os coleguinhas, costumavam brincar. E aí ela me respondeu, sabe o quê? Fazer petecas de restos de tecido que a mamãe dela costurava. Então ela pegava os restos do tecido que sobrava da costura da mamãe dela e faziam peteca. Ajudava a mãe nos afazeres domésticos, estudavam e brincavam de corda. Era essa a rotina e as atividades que as crianças da idade de hoje, de 5 anos, quando ela tinha, faziam. Aí vocês podem perguntar, ajudava a mamãe nos afazeres domésticos? Sim, minha mãe sempre ajudou, a mamãe mesmo sendo pequena, a dobrar roupa, a forrar a cama, ajudar a mamãe a pegar uma vassoura, pega ali a vassoura, pega um paninho para limpar as poeiras, sempre ajudava. E vocês, eu tenho certeza que também ajuda a mamãe, ou o papai, ou o responsável de vocês em casa, não é isso? Olhe. Já na letrinha B, eu perguntei a ela, quais as semelhanças e as diferenças entre o cotidiano das crianças na época da sua infância e das crianças na atualidade? Qual a diferença que tinha da época que ela era criança para a diferença das crianças que ela vê hoje? Em relação aos netos dela, eu perguntei, minha mãe, assim, qual a diferença do que você podia para o que os seus netos fazem agora? E ela disse que os estudos, né, a diferença é essa, da época que ela era criança, são mais modernos, os brinquedos, a maioria são eletrônicos, e a existência do celular, que na época da infância dela não existia nada disso, os estudos não eram tão modernos como são agora, que muitas crianças já sabem no primeiro, segundo ano falar inglês, naquela época nem existia isso. Os brinquedos eram mais brinquedos confeccionados pelos pais, eram brinquedos de barro, que eles próprios faziam de argila. Hoje em dia a maioria dos brinquedos são todos eletrônicos. E também o celular, que ela nem sonhava que um dia iria existir um aparelho tão pequeno que você pudesse, sem fio, ligar para as pessoas, não é? Então, para ela, a diferença das crianças da idade dela para o que hoje ela está vendo é que eles têm que abraçar esse mundo, porque está cheio de coisas boas, e também tem que saber fazer as escolhas, porque como tem muita coisa boa, também tem muita coisa ruim, e nós temos que saber escolher entre o bom e o ruim. Aí diz assim, após finalizar a entrevista, compartilhe seu resultado com os colegas em uma roda de conversa em sala de aula. Então, eu compartilhei com vocês a pesquisa que eu fiz com a minha mãe. Vocês irão fazer essa entrevista, essa pesquisa com alguém, essa entrevista, e depois irão colocar no grupo da escola de vocês para poder compartilhar, ver qual a idade da pessoa que o seu colega entrevistou, ver qual é a diferença que ela acha ou ele acha para as crianças de hoje, e vocês tirarem todas as curiosidades e poderem trocar, esses conhecimentos entre vocês. Já na segunda questão diz assim, escolha uma das fotos das páginas 48 e 49, que retrata um aspecto do cotidiano diferente do seu. Por que é diferente? Olha, então vocês vão analisar na página 48 e na página 49. Qual dessas imagens aqui é diferente do seu cotidiano de hoje? Hein? Você não escova os dentes?
Claro que sim. Você escuta a rádio? Não sei. Você lê junto com os seus colegas um livro? E esse, vocês brincam juntos de roda, de pega-pega? Vocês também brincam de rodar, de girar um aro, rolar um aro? E aqui, vocês estudam ou vocês não estudam, hein? Vocês irão dessas imagens aqui escolher uma que retrata, como ele falou aqui, né? Um aspecto do cotidiano diferente do seu. Não é que seja igual ao seu, que seja diferente. Então, eu fui lá, né? E procurei ver qual era esse cotidiano que era diferente do meu agora, na idade que eu me encontro. E sabe qual foi? O do rádio. Eu escolhi essa daqui, certo? Onde diz assim, menina escutando o rádio por volta de 1955. E por que eu escolhi esse? Porque até tia Roneide, na idade que ela está, ela também não escuta mais rádio. Já ficou uma coisa assim tão passada que eu escuto mais o som no telefone, né? Escolho playlist lá das músicas, boto um pendrive com as que eu gosto, mas raramente eu escuto uma rádio. Então, para mim, foi algo que, assim, não tá mais no meu cotidiano. Mas essa é a resposta de tia Roneide. E a de vocês, hein? Qual é? Quero saber, está bem? Já na página 51, na terceira questão, diz assim: as fotos da páginas 48 e 49 retratam crianças realizando diferentes atividades cotidianas. Pinte os quadros com as atividades que você costuma realizar em seu dia a dia. Então, eu irei pintar aqui as atividades que tia Roneide costuma realizar no cotidiano, certo? No meu cotidiano. É claro que eu tomo banho, então eu irei colocar aqui. Eu vou para a escola, sim, tia Roneide ainda está terminando uma outra faculdade, então ela também. Escovar os dentes, claro, né? Aqui. Fazer a tarefa, tia Roneide também tem a tarefa da faculdade para responder. Escutar rádio, olha aí, não escuto. Depois, brincar na rua, eu não brinco, eu converso na rua com os meus amigos, mas é como se fosse uma forma de brincar, né? Passear, amo passear. Desenhar, também amo desenhar. Principalmente quando estou naqueles momentos de imaginação. Amo deixar minha imaginação seguir adiante. Arrumar a cama? Claro, ao levantar já deixo minha cama toda arrumadinha. Ler um livro, gosto muito de ler livro. Ler é você viajar no mundo da imaginação. Acessar a internet? Quem é que hoje em dia não vive sempre acessando a internet, hein? E tomar um lanchezinho? Olha, tomar lanche nem sempre, porque tia Roneide não quer engordar, mas ela sempre toma. Então, de todas essas atividades aqui, a que eu não marquei muito foi a de escutar rádio, porque geralmente tia Roneide não escuta. Mas vocês aí irão marcar somente as atividades que vocês realizam no seu dia a dia. Está bem? Aí agora vamos aqui dizendo nessa parte onde tem. Que curioso! Vamos lá? Todos juntos. No Brasil, há cerca de 100 anos, as crianças também frequentavam a escola. Naquela época, era comum que as meninas e meninos estudassem em salas de aula separadas. Vocês entenderam? Meninas estudavam em uma sala, meninos estudavam em outra sala, à época de 100 anos atrás. Além disso, existiam muitas escolas que eram destinadas somente para meninas ou somente para meninos.
Olhem, meus amores, que interessante. Existiam escolas que só entrava meninas, só tinha alunas meninas. E outras escolas que só tinha alunos meninos. Não tinha meninas e meninos juntos. Uma era só para meninos e outra só para as meninas. Muito interessante, né? Atualmente, na maioria das escolas, meninas e meninos estudam juntos. Aí vocês estão vendo aqui uma sala de aula onde somente tinha meninas. Essa foto foi tirada em 1908. Se vocês olharem realmente, a sala só tinha meninas, não tinha nenhum menino. Que bom que o tempo foi se modernizando e hoje nós podemos estudar meninas e meninos juntos, não é isso, meus amores? Que cada vez mais surja essas modernidades que venham a nos ajudar a crescer, não é isso? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.